independente se o seu animal vai para a viagem ou ele vai para o hotel, é um momento mais de estresse pro pet, porque ele acaba não entendendo isso. Então hoje na medicina veterinária nós temos alguns produtos que dão uma saciedade, um bem-estar para o seu animal, tanto florais quanto spray, temos comprimido também, que deixa o seu animal mais tranquilo. Agora, o que vai caracterizar isso é qual a necessidade. Então, um exemplo, se você for viajar com o animal, né, vai de carro ou vai de avião, o interessante é sempre medicamentoso, comprimido, né, dipirona, a gente usa bastante, sempre com recomendação do médico veterinário. Além disso, quando é em viagens, nós temos as caixas de transporte, né, que é o uso obrigatório, ou cinto de segurança pro pet, e se for de avião, a caixa de transporte de acordo com a agência da aeronave. Vale ressaltar também, você for deixar o seu animal no pet, procura sempre deixar aquele brinquedinho, uma caminha ou um paninho que ele gosta de dormir, para que ele não sinta tanta saudade, né, de vocês nesse período que vocês vão estar ausente. Existe também aqui na clínica hoje o hotel em casa. O hotel em casa, esse animal ele vai ficar na residência e nós vamos até a sua residência para fazer higienização, para limpar, para trocar água, colocar ração e acompanhar esse animal ali na rotina, via WhatsApp, encaminhando para o tutor. Então isso dá um conforto melhor pro animal, né? Isso dá uma segurança pro proprietário para manter esse animal com os cuidados necessários diários. E também é importante a gente lembrar que não só isso, né, temos de necessidade, mas nós também temos a questão dos fogos de artifício, do excesso de barulho. Então, os medicamentos, mais uma vez, entram ali, né, com uma maior necessidade para aqueles animais que têm um medo, né, que tem um rojão. Então, colocar eles dentro de um quarto fechado, fazer ali os medicamentos que eu gosto bastante de indicar para que o seu animal não sofra esse estresse, não tenha perigo de fuga, né, por conta de barulho. E doutor, falando em questão de medicação, tem alguns casos específicos que algumas pessoas dão remédio de seres humanos para cachorros, né? Isso com certeza afeta, né, tendo em vista que a função do medicamento é diferente, né? Tem os próprios, como o senhor disse, para animais, né? Sim, hoje a medicina veterinária vem avançando bastante, principalmente na parte farmacológica. Então nós temos vários medicamentos que são específicos veterinários. O que difere, assim, tem alguns medicamentos humanos que são empregados na medicina veterinária, mas pode causar algumas alterações. Um exemplo deles é a dipirona. A dipirona veterinária ela é diferente da dipirona humana. A dipirona humana ela tem uma ação gástrica. A dipirona veterinária já tem uma ação sublingual. Então, o animal que tem um estômago mais sensível, se você faz a dipirona humana, ele pode causar o vômito. Já a veterinária, ele não vai ter esse vômito. Então, essas particularidades, por isso que a gente sempre recomenda, quando você for fazer algum medicamento, se você for viajar, vem até nós, eu vou te explicar, de acordo com a raça, de acordo com o porte do seu animal, quais os cuidados, tanto medicamentoso, né, ou principalmente na hora da viagem, oferecer água, tem que oferecer ração, tenho que colocar esse animal para fazer xixi, na caixa de transporte eu tenho que colocar um forrinho ali, né, caso o animal faça xixi para ele não se sujar. Então todos esses detalhes são importantes e é o que a gente sempre gosta de explicar antes do tutor sair em viagem, até para não virar um transtorno para ele, né, o pet. Uma outra dica que eu dou também, vou viajar, um roteiro de 1.000 quilômetros. Quando você parar para abastecer, oferece a água, oferece a ração para o seu animal, né? Isso importa, mantém ele hidratado, não precisa comer muito, mas mantém ele de estômago cheio para não deixar cair a imunidade dele. E em relação à caixa de transporte, aqueles que vão fazer viagem de ônibus ou de carro, ou aqueles que vão fazer viagens aéreas, tem a especificação de cada tipo de caixa de transporte?
A caixa de transporte vai de acordo com o tamanho do animal. Então, um animal de pequeno porte, uma caixa pequena, média, né, e assim sucessivamente. Agora, para voos, é um pouco mais criterioso. Que nem nós temos uma caixinha aqui que é azul, ela é específica da linha Gol. Então, essa caixinha aqui, ela pode ir em cima com o tutor. O animal pode ir em cima com o tutor. Se você for pegar uma outra caixa maior, né, uma caixa de fibra, uma caixa maior, o animal já não vai em cima, ele vai junto com o compartimento de bagagens. Então, às vezes, animais que são mais apegados com o tutor, por conta da pressuração ali, né, da pressão do avião, eu recomendo que vá em cima, entendeu? Esses são detalhes importantes que a gente sempre pede para o tutor já ter conhecimento antes, para não ter nenhuma frustração lá na frente. E em relação, o senhor havia citado ao hotel em casa, para aqueles que seguem a viagem e querem deixar o animal na residência. O procedimento que a clínica faz? Antigamente a gente fazia o hotel aqui na clínica, porém, por normativa de segurança, já tem alguns anos que a gente não recomenda mais o hotel na clínica. Medidas a gente coloca aí sanitárias. Então, para ajudar o nosso cliente que vai viajar, o hotel em casa ele vem sendo um apoio realmente para aquele tutor que vai passar uma semana lá na casa dos pais ou vai passar uma semana em Cuiabá e realmente não tem com quem deixar, e a gente sabe que às vezes é um desafio muito grande levar o animal para a viagem. Às vezes é 2, 3 animais, às vezes tem felino também. Então, deixar o animal em casa, com o hotel em casa, ele vem sendo muito mais utilizado hoje em dia por essa segurança, né, sanitária. O animal vai estar na sua residência, por ele não sentir tanto esse estresse de estar em outro local, né, ele foi para um hotel, então ele mantém na residência dele. E sobre os cuidados nossos, né, diários, inclusive é sempre importante ressaltar que a gente vai fazer vídeo, vai mostrar para o tutor, né, como é que está o animal. Então isso mantém ainda aquela integridade do animal dentro do hotel em casa. Doutor, conforme é possível visualizar na imagem, tem vários itens aí, alguns produtos, né, as caixas de transporte. Esses produtos específicos, quais as funcionalidades deles? Bom, entre todos os medicamentos que a gente utiliza para acalmar o animal, eu gosto bastante do Stress Away. Ele é um óleo de essências, né, de capim-limão. Então, como que você faz? Ele é uma simples aplicação. Você vai borrifar em cima do seu animal e aí instantaneamente ele já vai acalmar, já vai dar uma sensação de conforto para ele. Então, de fácil aplicação, o Stress Away naqueles momentos de estresse, vai para o veterinário, meu animal treme, ele vai viajar, fica chorando. Para quem animal que vai dormir na cama, às vezes fica movimentando a noite toda, o Stress Away eu recomendo ele diariamente, né, principalmente para animal muito agitado. Ele não tem nenhum efeito medicamentoso. O Stress Away ele tem um efeito natural, né, já que ele é de lavanda, de camomila, então não vai dopar o seu animal, só vai deixar ele mais tranquilo. Ele é um dos que eu mais gosto de utilizar, principalmente nesses momentos de estresse mais recorrentes. Outros que nós também temos são as linhas dos florais, né, de base, temos para ansiedade, para medo, para trauma, né? Então você pinga direto na boca do animal ou pode pingar na água. Esse já é um efeito mais a médio e longo prazo, então não é um efeito tão rápido. E os medicamentos mesmo, né, que nós temos, tanto da linha veterinária, que vai sedar o seu animal, né, aquele animal mais estressado, aquele animal que morde, aquele animal que precisa desse transporte, desse translado, né, desse transporte. A gente tem esses medicamentos que realmente vai fazer uma sedação, mas são medicamentos que são escalados em último caso, somente realmente quando não tem um efeito desejado com o Stress Away ou os florais. E doutor, em relação à alimentação, em casos de viagens tanto longas, né, ou médias, exige um certo tipo de alimento específico, né? Como que é essa questão? O principal é a água. A água deve ser dada a cada 2, 3 horas, deve oferecer água para o animal. Aonde esse animal vai dentro do carro também, se tem ventilação,
né, preparar a caminha para ele ali com o tapete, com uma cobertinha, né, dentro da caixa de transporte ou em algum local do banco, se for com o cinto de segurança pro animal. E parou, eu sempre falo assim, a cada 300 km, 400 km, parou para abastecer, desce com esse animal, dá uma volta com ele ali para ele fazer as necessidades dele, oferece a água, que é a principal questão nessa viagem, e em seguida a alimentação. Lembrando que não precisa dar muito alimento, né? Metade de uma porção que você daria no normal. Por quê? Como toda hora freia, para e desvia do buraco, esse animal pode, esse alimento no estômago dele, ele pode vir a ter vômito. Então, para evitar isso, você só um pouco de alimento, só para manter ali, né, uma nutrição. E quando sim chegar no seu destino final ou chegar no hotel, aí você trata dele, né, com a quantidade recomendada de acordo com a ração e da espécie do animal necessária. Lembrando, ressaltar também, sempre faça antes uma programação, ou seja, um projeto de aonde vai parar, qual hotel que vai parar, se esse hotel aceita animal ou não, né? Porque às vezes tem um desconforto, muitos clientes falam para mim, eu estava vindo de São Paulo, fui parar em Cuiabá, nenhum hotel aceita cachorro em Cuiabá. Então, já tem essa programação antes, qual hotel que vai ficar, se eles aceitam animal de porte grande, né, se tem algum problema, para que não chegue a ter uma frustração lá na frente. Eu já viajei com animal, falo para vocês, é muito bom, é gostoso, eles vão passeando, eles vão divertindo, mas tem que ter todos esses cuidados, né? Não dá para você viajar e deixar o animal sozinho no hotel. Eu quero ir para o shopping, aí o animal fica dentro do hotel latindo, chorando. Então tudo isso deve se levar em consideração antes de pegar a estrada com o seu pet. E, doutor, em relação a tapetes, você havia dito o uso de tapete na caixa de transporte. É um tapete comum? Tem um tapete específico para esse meio de transporte? O tapetinho higiênico, que nós temos aqui um exemplo, para que ele serve? Como na viagem, às vezes pode ser que o animal venha fazer as necessidades dele, né, dentro da caixinha, não vai ter como você lavar o pano, né, e ficar molhado. Eu indico você levar o tapetinho higiênico. No tapetinho higiênico você vai forrar a base da caixa de transporte. E aí, fez xixi ou fez cocô, você já tira, né, ele é um tapete descartável e já coloca outro. Então facilita, né, em viagens médias e principalmente longas, essa higiene do seu pet durante o transporte dele. E, doutor, todos esses itens, caixa de transporte, encontra aqui na Clínica Pet Vida, né? Sim, não somente a necessidade dos produtos, né, dos utensílios, mas a parte técnica do que o seu animal vai precisar e os conselhos que a gente pode dar para vocês para melhorar, né, tanto para o tutor quanto para o pet, uma viagem segura, uma viagem feliz, né, e um momento de lazer realmente que venha a agregar, né, para vocês. E também o serviço de hotel em casa, onde esse animal, né, às vezes o tutor não pode levar o seu pet, ele vai manter seguro, vai manter alimentado, né, sobre o olhar da técnico da clínica, para que todos mantenham ali um final de ano feliz, que mantenham essa harmonia e seu animal sem estresse, sem nervosismo, né, num momento de paz, de fins de ano.